Salve, salve, devoto! Eu estou ao vivo no oferecimento da Carvisa, proteção veicular que cabe no seu bolso. Afinal de contas, contra furto, roubo, colisão contra terceiros, incêndio e perda total é na Carvisa. Desembola. Precisou de grana? Eu desembolo pra você. Parcelo de 12 a 18 vezes. Emprestamos essa grana em todo o Brasil. O link está na descrição. Limpa Nome SA. Tire seu nome na SPC, Serasa, Boa Vista e volte ter o bom crédito que você tanto merece por apenas R$ 599. Bruxelas, um brinde a você, um brinde a Bruxelas, a cerveja por um malte do torcedor alvinegro. Afinal de contas, é uma cerveja mineira como a gente. Instituto Céspedes Calvície tem solução, e a solução é transplante capilar. Não deixe a calvície tomar conta, agende sua consulta gratuita agora mesmo no Instituto Céspedes. Tico Pneus, aqui o pneu vai com 13% de desconto, é só falar que veio do canal Alvinegro. Meu amigo, pneu nacional importado com esse descontão é só aqui com o Rap Show. Bora falar de Galo, vídeo curto, mas muito informativo pra você, tá na capa, tá na tela, bomba! Vazou o valor que o Galo irá gastar em contratações. Senhoras e senhores, o valor que o Galo irá gastar em contratações foi revelado e é muito interessante. Nós temos muito que dialogar sobre isso, tá? Vocês vão se surpreender e fiquem aqui acompanhando o vídeo todo, porque tem muita informação. Quem deu a notícia foi o Fred Augusto, ó. Galo ativo no mercado com Sampaoli. A Sampaoli e a diretoria do Atlético já estão em ação no mercado da bola para montar o elenco 2026. O clube planeja reformulação. O orçamento previsto gira em torno de 210 milhões de reais. Com o Fair Play financeiro, a CBF aporta, o Galo aposta em negociações inteligentes e sem extravagâncias. Isso aí é a verdade. Eu avisei a vocês o tempo todo que eu tinha recebido uma informação que o Galo poderia chegar até 250 milhões em investimento. Esse valor de 210 milhões que o Fred Augusto postou é o valor inicial que eles estão planejando, que pode sim ser aumentado. Eu conversei com uma pessoa da alta cúpula atleticana e ela me deixou muito claro, pode ser mais do que isso, mas também pode ser só isso se a gente conseguir organizar a casa. Então o inicial são 210 milhões. Você do outro lado da tela vai dizer, Rap, é muito pouco. Não, não é. Fica ali abaixo apenas de Palmeiras e Flamengo, porque a gente sabe que o Botafogo é um doping financeiro, né? Conforme eu mostro pra vocês aqui, o Botafogo gastou 713 milhões na última temporada, mas gente, todo mundo sabe que o Botafogo não pagou ninguém, tá completamente atolado em dívidas e só pro Lyon da França são 150 milhões de euros. Para que você possa ter uma ideia, eu jogo aqui, ó, euro, né? Euro. O Botafogo, aí por que você tá falando do Botafogo? Porque pra você não ficar achando que vai ser só pro Lyon, o Botafogo deve 951 milhões de reais, só pra um time. Então assim, gente, não entra nessa historinha da carochinha de Botafogo, não. Nós estaríamos atrás de Palmeiras e Flamengo e falo mais, talvez de Bahia e talvez de Cruzeiro, dependendo do tanto que o Pedrinho abrir a torneira. Mas lembra uma coisa, o Cruzeiro não é sustentável. O Cruzeiro, ele tá passando por um investimento do Pedrinho. O Pedrinho, na temporada passada, investiu bem, portanto que o time dele foi bem, foi 171 milhões. Essa temporada, eles prometem investir algo próximo de 200 milhões. Ou seja, eles já têm um time bom, vão melhorar. O Atlético é um time ruim, precisa acertar em cheio, precisa acertar na mosca. Então, se o Galo investir esses 210 milhões, hoje nós teríamos o terceiro maior investimento. O que está sendo dito nas redes sociais, nas reportagens? Quando eu falo redes sociais, tá, gente? Eu tô englobando os jornais especializados, eu tô englobando todo mundo, tá? Que o Palmeiras vai investir algo próximo de 400 milhões e o Flamengo vai investir algo próximo de 600 milhões. Alguém falou 1 bilhão pro Flamengo. Gente, é 1 bilhão porque o Flamengo tá vendendo e contratando, então fica girando em torno disso. Mas, na verdade, são 400 milhões, 600 milhões. O Galo vai ter um investimento muito abaixo, o Rap é ridículo e tal, gente. Coloque uma coisa na cabeça de vocês. Tirando Palmeiras e Flamengo, que inclusive o Palmeiras não tá nessa lista. A grande realidade que você, torcedor, tem que entender é o seguinte, o único time com capacidade de investimento sem venda, pesado do jeito que é hoje, é o Flamengo. E mesmo assim não seria 600 milhões se não tiver boas vendas da base. Seria algo próximo de 400 milhões. O Palmeiras, ele só tem essa capacidade por conta da questão das vendas dele na base, que são muito grandes. O Atlético, gente, a gente sabe que tá muita coisa errada no Atlético, mas o Atlético melhorou bastante sua categoria de base. Em breve, eu acho que ano que vem, e esse ano a gente já começa a ver isso, esse ano de 2026 e 2027, grandes vendas na categoria de base. O Alisson foi o início. Na minha opinião, o Alisson foi, o start das boas vendas que o Atlético vai começar a fazer. O start que as coisas mudaram o jogo aqui dentro do Atlético. O Alisson é o primeiro. A venda de 15 milhões de euros.
Então eu acredito que a partir dali o Atlético vai começar a vender bem melhor na sua categoria de base. E aí nós vamos poder subir esse investimento de 200 para 300, 350. Também não vai ser muito longe disso não, tá? Ah, mas é porque da dívida. Esqueçam a questão da dívida nesse momento. Rubens Menin deu garantia pro Frossá, pra mim, pro Beto. Vamos ver se ele vai cumprir, né? Pro Breno e pra todo mundo que foi lá, pro Thiago, que as pessoas que eu sei que publicizaram que foi lá e o resto vai ser convidado também, que o Atlético vai dar quitação à sua dívida. Então, eu acredito piamente, eu acredito muito que o Atlético vai conseguir, de uma maneira bem direta, bem organizada, fazer a quitação, vai fazer essas contratações. Bom, 210 milhões de reais. Quanto isso representa em euro? Para que você possa ter ideia aqui, vamos voltar para a página do euro. Vamos pegar aqui, ó, hoje o euro, um euro tá valendo 6,34. 250 milhões, vamos colocar mais os 3 zeros, nós estamos falando de 39 milhões de euros. Vamos arredondar para 40 apenas para fazer conta. Hoje, cada um de vocês vai pensar que o Atlético precisa de X reforços. Mas, fazendo a observação, a gente trouxe no vídeo da manhã algumas coisas, vamos observar o que o Atlético realmente precisa. Opinião. O Atlético precisa, na minha opinião, de 2 zagueiros, o Atlético precisa de 2 volantes, precisa de um lateral esquerdo, precisa de um lateral direito, precisa de 2 pontas direito e de um centroavante pelo menos. A gente precisaria de no mínimo de 9 a 10 reforços. Obviamente que nós não vamos contratar 10 reforços dessa maneira. O Atlético deve investir em contratações pelo menos em 6 jogadores. Se a gente pegar 40 dividido por 6, e aí eu tô fazendo uma conta de padaria, mas para que você possa entender, nós estamos falando de 6 milhões e 666 mil. Ou seja, o Galo pode gastar em alguns 7 milhões e outros 5 milhões, em outros 9 milhões e outros 4 milhões. O Galo pode fazer 6 boas contratações. Eu, André, faria a contratação de um zagueiro, um volante, um ponta direita, um centroavante, tá certo? Isso, titulares, e o Atlético já tá gastando aí no Capixaba, que a gente falou mais cedo. Então dá pra você fazer, ó, eu, André, gastar o dinheiro. Se eu fosse dividir 6 milhões de euros, ó, prioridade, um zagueiro, prioridade, um volante, prioridade, um meia-direita para jogar pelo lado direito, prioridade, um ponta-direita e um centroavante. Aí a minha sexta prioridade seria o lateral capixaba que o Galo tá contratando para disputar a posição com a Arana. Essas são as 6 posições. E aí o que ficaria faltando? Um ponta-direita reserva, um primeiro volante reserva e um zagueiro, que eu acho que tem que ser titular. Faltaria ainda 3 jogadores. Mas dá para você ir no mercado sul-americano, e você for inteligente, em vez de gastar 6 milhões de euros, você contratar 2 volantes de 3 milhões de euros. E tem jogadores bons de 3 milhões de euros. O Garcês é mestre nisso. Inclusive, eu vou convidar o Garcês para fazer uma live aqui no canal, para ele justamente, vou falar com ele antes, para ele entender as carências que ele considera no elenco, jogadores que, de acordo com o Transfermarkt, poderiam chegar aqui, fazer uma live no meu canal e no dele ao vivaço, colocando isso, que vai ser muito legal. Então, assim, o Atlético tem condições, o desktop foi lá no alto e voltou, mas não saiu o som no meu computador não, tá, gente? Desculpa por esse grito aí que deu aí no desktop, mas eu não sei de onde que veio. Então, o Atlético tem condições de fazer essas contratações todas dessa maneira. Rap, nomes que estão sendo especulados. Cara, a gente tem diversos nomes. Hoje no vídeo mais cedo eu trouxe vários desses nomes pra vocês. São nomes especulados, são nomes ditos no mercado. Não dá pra gente aqui de maneira nenhuma cravar que fulano, ciclano ou o próprio Beltrano tá chegando no Atlético nesse momento, porque há uma... vamos deixar isso muito claro, né? Há uma disputa ainda, há um trabalho ainda sendo feito, então o Atlético ainda tem toda uma caminhada para fazer, o Atlético tem toda uma caminhada, são jogadores difíceis, não são jogadores fáceis, então quando você vai pensar assim, e isso é muito importante que eu vou dizer agora, você vai pensar em contratações, você tem que analisar, pô, quanto que vai custar um centroavante? Cara, um centroavante custa 8, não custa 6,6666, então você já começa a ter um problema ali de investimento, que você tem que ficar de olho, enquanto que você vai gastar, como que você vai gastar. Você não pode gastar a qualquer modo e a qualquer jeito, concorda comigo? Então nós temos que pensar bastante da maneira, como, porquê e de que nós vamos gastar. Então eu, André, acredito que vão vir pelo menos 6 contratações. Essa é a minha expectativa no Atlético nesse momento. 6 contratações e acredito que o Atlético vai fazer um movimento de mercado muito interessante. Nós temos que aguardar. O Capixaba levanta todas essas hipóteses que eu tô falando. E o Atlético, sim, tem condições de trazer alguns jogadores de 6 milhões de euros. 210 milhões de rap, mas dá pra acreditar no Fred Augusto? Olha, eu tenho as minhas ressalvas com o Fred Augusto por conta que eu acho que ele não faz crítica, né? Ele só passa pano.
Passar pano, eu não gosto desse termo, não, você me desculpa, viu, Fred, se você estiver vindo, mas eu acho que ele só elogia. Eu acho que ele tem que fazer críticas pontuais, como eu fiz na frente do Menin. Cheguei pro Menin e disse, olha, Menin, eu acho isso, eu acho que vocês estão errando nessa questão da comunicação, eu acho que vocês estão errando nessa questão de montar time, eu acho que vocês erram nessa questão de montagem de elenco. E fui muito claro com ele, sem agressividade, foi um papo maravilhoso. Eu acho que a gente pode fazer um trabalho muito legal. O Fred, ele é um cara muito bem informado. Isso daí ninguém vai tirar dele. Ele é um cara que, quando ele coloca um negócio, é porque a coisa tá pra rolar mesmo. O negócio do Alonso, você vê que ele deu, tá pra rolar mesmo. Então, ele é um cara muito bem informado, sim. Vocês podem acreditar nele, sim, né? Ele tem essas informações e essas informações ele tem até mais do que a grande maioria. Então, esse valor aqui tá dentro do que já tinham me dito. Então, corrobora muito com o que eu já tinha falado e ele tem toda a palavra ali. Dá pra acreditar muito bem nele. Eu acho que ele não é um cara que... Ah, não, Rap. Outro dia um cara falou assim no chat. Ah, não, ele joga com a diretoria. Não. Quando ele solta a informação é aquela mesma. Quando ele quer amenizar as coisas, ele ameniza de um outro jeito. As informações dele batem. Mas, bom, tá aí. Vamos ver se o investimento... Agora é hora também do Atlético fazer o investimento certo, né? É hora também do Atlético não errar na questão de investimento. Bom, espero que não erre. Deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação, meu. Muito obrigado e tamo junto e valeu!